Fala pessoal, bom dia. Aqui quem tá falando é o Leandro, eu sou o Head do Nexus aqui no Pitch e a gente vai começar aí o primeiro episódio dessa temporada muito especial do Pitchcast, o podcast do Parque de Inovação Tecnológica aqui em São José dos Campos. E é uma temporada muito especial que a gente está fazendo essa temporada junto com o TIC Vale. E aí a gente vai explorar, enfim, diferentes temas aí que estão ligados aí às verticais que a gente trabalha com esse cluster, né? Indústria 4.0, varejo, cidades inteligentes, enfim. A gente começa a trabalhar isso aqui. E hoje a gente está aqui, né, com dois convidados especialíssimos, né? A gente está aqui com o Matheus. O Matheus, ele é associado ao TIC Vale também e aí residente aqui no Pitch com a gente. E o Rodrigo, que é especialista em indústria 4.0, também vai conversar aqui um pouco com a gente aqui. Mas vamos começar pelo começo, quebrando o gelo, querendo saber assim, como é que vocês estão se sentindo, participar disso, assim, dar uma esquentada. Hoje está frio pra caramba aqui, então a gente vai dar uma esquentada aqui no papo e também que vocês se apresentem, né? Nada melhor do que vocês se apresentando do que eu aí. Vamos embora. Então tá bom. Bom, super animado de estar aqui hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rodrigo, para falar de indústria 4.0, para falar de rastreabilidade, sim, né? Para falar de tecnologia, mas de novo para falar também da cultura que envolve tudo isso e também das pessoas que no final das contas vão levar esses projetos a cabo. Então, Matheus é fundador e CEO da ProMarketing. ProMarketing completou no último dezembro 15 anos. Oh. E que data, né? Bodas já. E antes disso, passei por algumas multinacionais, tanto na área da engenharia pura, né? De desenvolvimento de projetos, mas também na área comercial. Massa, muito bom. E você, Rodrigo, convidado aqui no Pitch. Legal, Leandro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para quebrar o gelo mesmo, né? Que hoje está um pouco frio. Tá frio. Obrigado pelo convite, Matheus, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Então, eu sou o Rodrigo Portes, sou engenheiro de formação, fiz agora, ano passado, 30 anos de formado e trabalhei quase 30 anos também como executivo no mundo corporativo. Fundamentalmente na área de automação industrial, que é a indústria 3.0, antes da 4.0, com equipamentos, com máquinas, mas sempre, apesar de ser engenheiro, sempre na área de vendas, sempre fui na área comercial, vendas técnicas. E trabalhei também multinacionais do setor, e aí faz 4 anos que eu saí do mundo corporativo e hoje eu atuo como consultor, palestrante e mentor de vendas industriais e indústria 4.0. Massa. Vamos lá, bem, a gente tem aí esses dois temas, né, que a gente vai falar de rastreabilidade e indústria 4.0. Vocês dois aí com uma experiência, conhecimento, enfim, tudo que vocês têm em cada um desses temas aí. Eu acho que a gente podia começar explicando o que é rastreabilidade e o que é a indústria 4.0. De uma forma bem concisa, objetiva, assim. Eu já vou falar porque eu não sou da área técnica, né? Eu sou da área de negócios, então assim, tem aquela brincadeira com o ChatGPT, né? Explique para uma criança de 6 anos o que é tudo isso aí, né? E não só a questão disso, mas assim, já que a gente tá... E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha, assim, para minha área de expertise aí de negócio, assim, quais são os impactos disso, né? Por que é tão importante? Por que tá tão em alta? O que tem isso, assim? Então aí vamos começar. Eu sei que cada um com, né, rastreabilidade e indústria 4.0, mas... Aí vamos começar a conversar aí sobre isso. Posso? Claro, começo aqui? Por favor. De forma super simples, dá para dizer que rastreabilidade é o CPF do produto. Tá. Então, uma vez que ele ganha essa identidade e quando ela é indelével, ela vai acompanhar o produto por toda a vida útil desse produto. Então, a rastreabilidade ela funciona para garantir qualidade, ela funciona para que o usuário tenha uma segurança de como foi produzido e a gente rastreia para garantir, então para prevenir, para melhorar e sem a rastreabilidade existe um custo oculto de produção que muitas vezes inviabiliza o negócio, sabe? E quando a gente fala de alguns produtos mais críticos como da indústria farmacêutica, aeroespacial e por que não o automobilístico, um problema de qualidade que está aí muito dentro desse tema rastreabilidade, ele pode inclusive colocar a vida de uma pessoa em risco.
Tá, legal. Muito bom, muito bom. E a indústria 4.0, Rodrigo, como é que a gente encaixa aí? Vamos lá, começar do começo, né? Primeiro que você não é o único, né? Na verdade, a gente vai falar sobre isso mais para frente. A grande maioria das empresas do Brasil não conhece a indústria 4.0. Parece que é um termo meio batido, todo mundo fala vendas 4.0, logística 4.0, finanças 4.0. E aí, muitas vezes, de onde vem esse 4.0? Diz respeito à quarta revolução industrial. O mundo passou antes dessa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo agora, por 3 revoluções industriais. A primeira foi lá no século XVIII, na Inglaterra, onde tudo começou, a primeira revolução industrial, que foi a mecanização dos trabalhos, usando máquina a vapor. Os camponeses faziam lá os teares, depois veio a máquina a vapor. Depois, com o final no início do século XIX, com o Henry Ford, a produção em massa, depois veio a questão do petróleo como fonte de energia, a eletricidade, a segunda revolução industrial. A terceira foi pós-Segunda Guerra Mundial, que veio com a informática, a TI, tecnologia, a automação industrial, os computadores, e agora a quarta revolução industrial. Esse termo, indústria 4.0, surgiu em 2011 na Alemanha, lá na feira de Hannover, veio de uma iniciativa do governo alemão, das empresas alemãs e das universidades, para que a Alemanha pudesse retomar o protagonismo. E tem a ver com a questão dos sistemas digitais, cyberfísicos. Então isso surgiu na Alemanha e depois se expandiu, e hoje é a questão dos sistemas cyberfísicos, e já se fala até em alguns lugares na indústria 5.0, que é mais focado no ser humano, na sustentabilidade, enfim, mas esse é o histórico, daí vem o termo indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Eu entendo que rastreabilidade está dentro do guarda-chuva de uma indústria 4.0 ali, né? Na questão enfim, de saber, né, o CPF, saber toda a jornada desse produto ali dentro da indústria aí, certo? Você tem a questão aí a integração horizontal, a integração vertical, né? A integração horizontal entre o fornecedor, a empresa e o cliente. Aí vem a questão da rastreabilidade, né? E depois tem a questão da integração vertical, né? Que é do chão de fábrica até a nuvem, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas o expert aqui, o Matheus, ele tem tudo a ver com relação à indústria 4.0, sim. Porque a indústria 4.0 ela tem essa capacidade de tomar decisões ali em tempo real, sabe? Sem precisar de uma ação humana, de fato, de parar ali a nível gerencial para tomar uma decisão. Então, o próprio maquinário ele é capaz de decidir e se adaptar ali em tempo real. E para isso, saber ter essa identificação, esse CPF da peça é muito importante, porque você sabe aonde passou, por onde passou, e a partir disso é possível coletar uma porção de dados e através desses dados tomar decisões cada vez mais assertivas que ajudem no resultado do negócio. Que isso desdobra em eficiência, desdobra em redução de custos. Acredito que, sei lá, pelo menos no meu ponto de vista, assim, alguma questão também de reputação até da empresa com relação a isso, não? Por conta da qualidade, você imagina uma notícia de recall aí, muitas vezes impacta inclusive no valor de bolsa da empresa, então tem um impacto sim. Massa. Questão da sustentabilidade também, né? Da onde veio o material, da matéria-prima, isso também acho que é muito importante também. Vamos, já que a gente está explorando um pouco mais disso dos impactos, assim, né? Eu queria escutar de vocês, assim, além, né, a gente citou por uma forma geral, assim, o que isso está trazendo, né, de benefícios aí para as indústrias. E aí a gente vê não só a indústria, né, internamente ali no que a gente está falando, mas a gente vê do impacto dessa indústria agora na sociedade, né? Hoje a gente é uma pauta relevante, a gente tem que falar de sustentabilidade, a gente tem que falar de desenvolvimento como um todo ali, né? Só para dar um contexto assim, aonde que eu estou querendo chegar, quando eu comecei a estudar todas as questões de desenvolvimento de negócios, startups, assim, a gente ainda dividia o que era negócio social e negócios, vamos dizer assim, clássicos, né, tradicionais ali, né? E os negócios sociais eram preocupados com o impacto positivo. Os negócios clássicos eram o lucro de uma certa forma, né?
E agora a gente já juntou esse conceito. Eu acho que talvez não exista essas diferenças assim, né? Então como é que vocês estão enxergando aí nas diferentes expertises de vocês? E aí a gente não precisa dividir agora em rastreabilidade, indústria 4.0, vamos falar de negócio, né? Vamos falar do impacto que vocês têm aí com essas soluções e com essa expertise de vocês nos negócios, internamente e na sociedade, assim. Como é que vocês estão enxergando isso? O que vocês veem de... Vamos lá. Bom, sob o ponto de vista de rastreabilidade, a gente ainda vê muitas vezes um desafio cultural da alta gerência ou da gerência da empresa que muitas vezes ainda não enxerga isso como um diferencial estratégico, sabe? Como um ganho para a empresa. A partir de um processo de rastreabilidade muito bem definido e muito sólido, eu tenho condição de fornecer para players mundiais. E muitas vezes acaba não tendo essa visão estratégica e enxerga a rastreabilidade como um custo. Então isso acaba penalizando o negócio como um todo. Esse talvez assim a nível de negócio é o que eu ainda... Essa quebra de paradigma ainda é uma coisa que está acontecendo. E a gente sabe que no final das contas, se a alta gerência não abraça essa nova tecnologia como a indústria 4.0, como a rastreabilidade... na prática ali o chão de fábrica segue a mesma postura. Então nesse ponto é crucial. Que é um processo de inovação ali também interno, né? Querendo ou não, né? Você tem ali, né? A indústria 4.0 tem essa não é uma resistência, né? Mas é tipo assim, já fazemos as coisas do jeito que fazemos, para que pensar nisso agora aí? Então esse acho que é um dos grandes, acho que a gente vai falar sobre isso também. Primeiro, respondendo a sua pergunta em relação ao meio ambiente, sem dúvida, eu vejo como uma das, ainda mais do Brasil, que é um país que a nova indústria, a questão focada na questão das energias renováveis, do consumo de energia, redução do consumo de energia, da questão enfim, do Brasil liderar esse movimento, eu vejo como a questão do evitar o desperdício, controlar a matéria-prima, né? Tudo isso tem a ver fundamentalmente com a indústria 4.0, né? Mas aí voltando para a sua pergunta em relação à resistência, eu acho que é uma questão cultural, que a gente pode falar sobre isso, né? Então acho que um dos principais pontos aí, e aí quando se fala na indústria 4.0 no Brasil, nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil das grandes indústrias, que estão várias delas bem avançadas nas tecnologias da indústria 4.0, mas eles estão no topo da pirâmide, né? Tá. A grande maioria das empresas, que são as pequenas e médias empresas, não conhecem. Tem alguns estudos aí que falam que 59% das pequenas e médias empresas desconhecem as tecnologias, né? E muitas delas não estão nem preparadas para as fases anteriores, que é usar o Lean Manufacturing, que é usar outras metodologias para a indústria 4.0. Então eu acho que um dos nossos, nós como academia, como consultores, empresas, um dos nossos propósito é justamente divulgar isso e fazer um trabalho de evangelização e mostrar que a indústria 4.0 não é um bicho de 7 cabeças e que ela é, sim, possível, né, para qualquer empresa, mesmo as menores, né? E eles têm muito receio em mudar o status quo, acham que é caro e não é caro. Nos últimos anos realmente caiu muito o preço, né, dos sensores, que é onde você captura os dados, por exemplo. Então, assim, um programa como esse, um podcast como esse, é muito interessante para justamente falar sobre isso e desmistificar a indústria 4.0 e mostrar que ela é acessível a todos. Porque no final das contas, de fato, tem a tecnologia envolvida, mas tudo começa pela mentalidade, né? Então, a possibilidade de falar a respeito, de passar esse conteúdo adiante, e para quem está ali à frente da indústria, de poder treinar, capacitar o seu próprio pessoal, para daí começar a discutir quais são os pontos, as melhorias, tudo começa por aí, né? Tem uma pesquisa que saiu da CNI, a indústria 4.0, 5 anos depois, em 2022, e foi feito com mais ou menos 1.900 executivos e empreendedores de pequenas, médias e grandes empresas. E aí a pesquisa, quais são os principais obstáculos para a implementação da indústria 4.0? E apareceu em primeiro lugar, com 66%, custo.
O que para mim eu não concordo. Para mim é uma coisa, é algo míope. Mas isso era a percepção de que o custo seria, ou isso era de fato o custo que impedia? Eles responderam isso na pesquisa, esses 1.900 pessoas, todos eles, e para mim isso é uma miopia. Tá. Eu até falo na minha palestra sobre isso. Eu tenho uma palestra que se chama Desmistificando a Indústria 4.0, e aí eu falo, olha, eu trago os dados da pesquisa, né? E eu falo, olha, mas eu não concordo. E aí aparece em segundo lugar, com 26%, a cultura. Isso. Aí eu concordo. Né? Então a percepção, e talvez, por isso que é importante programas como esse, para mostrar que não é acessível. Né? Então hoje você com programas do Senai, aí, por exemplo, com R$3.000, é possível você já começar a entrar na indústria 4.0. E você não precisa passar pela indústria 2.0, 3.0 para ir para 4.0. Não é uma escada. Não é uma escada. Você consegue, às vezes, empresas que não têm uma automação, um CLP, colocar sensores, capturar esses dados das máquinas, jogar na nuvem, né? E aí fazer esse trabalho. E aí depois apareceu em 66% a resposta deles, né, que é o preço, depois a cultura, aí depois aparece a questão de ROI, retorno de investimento, que eles não veem, que também é uma coisa que acho que é algo que nós também como consultores, como empresas temos que mostrar. Se você investir, né, colocar, vai ter esse retorno. Depois aparece a questão da interconexão com sistemas legados ou sistemas antigos, que também não é um problema. E, enfim, mas tem que se respeitar, olhar, mas é a percepção do mercado. Por isso daí, repito aqui, a importância de eu fazer um trabalho de catequização e evangelização para mudar a cultura, o mindset. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Para quebrar esse paradigma, a gente de fato precisa conversar cada vez mais, capacitar os times para também tá ali discutindo o assunto e aí procurando as soluções, porque a partir disso qualquer ROI se encontra ali um bom número. E eu sempre falo, eu gosto de trabalhar muito com startups, estamos aqui, né, no Parque de Inovação, onde tem muitas startups, e eu falo para as startups que eu mentoro, olha pessoal, é importante vocês mostrarem o retorno. Existem alguns que tem até no site uma calculadora do ROI. Né? Além de terem casos de sucesso, né? Se for o caso, para você entrar naquela empresa grande que vai te dar um case, fazer uma POC, nem que você faça de graça, uma grande empresa, porque vai te dar a chance de você testar a sua solução e vai virar um case de sucesso para você poder entrar em outras empresas. Porque, de novo falando no mundo hoje que está caminhando cada vez mais para serviço, né? Hoje muito serviço. Já é um papo que a gente ouve desde sempre na indústria, né? Que as margens são curtas, que tem que se ter uma inteligência na hora de investir muito grande. Então toda essa tecnologia ajuda a deixar o negócio da indústria cada vez mais afiado, para estar preparado e enfrentar esse novo mercado aí, onde as margens são muitas vezes cada vez mais curtas. Ô, Matheus, só para pegar até o gancho até do que o Rodrigo trouxe, né? Interessantíssima essa pesquisa, assim. Mas aí a gente está falando aí de 15 anos de Promarketing, né? Então é uma estradinha longa aí, né? Meus cabelos não me deixam mentir, né, Leandro? É uma estradinha longa aí de aprendizados e tudo mais. Assim, como é que, né, você chegando com soluções e tecnologia inovadora para esse mercado, assim, conta pra gente, assim, suas estratégias, assim, sabe? Primeiro os aprendizados e suas estratégias para realmente virar e falar assim, vai dar certo, entendeu? Estamos aqui juntos, sabe? Qual que é Quando o negócio da Promarketing começou e assim, já dedicado, que é a origem que eu tenho para atender a indústria, nós sempre pensamos num produto mais padrão e na possibilidade até do que a gente falou um pouquinho antes aqui de escalar, né? Sim. Quando começamos a falar de negócio, essa palavra sempre vem muito forte. Mas ao longo do tempo a gente começou a perceber, principalmente quando se fala de internacionalização, das dificuldades que também existem, porque você abre o leque muito e encontra empresas de alta competência fora do Brasil. Então nesse momento a gente decidiu, primeiro, essa foi uma grande decisão para a Promark, a gente decidiu se dedicar ao mercado brasileiro, sabe? O mercado talvez sul-americano, mas muito focado aqui no mercado nacional, e a partir daí desenvolver essas soluções para o que a gente entende que o chão de fábrica aqui no Brasil realmente precisa, né? E isso obviamente começa na engenharia, no desenvolvimento de produtos e investimento, que é esse papo todo que a gente teve aqui,
mas principalmente nos últimos 3 anos a gente tem colocado muita energia no pós-venda. Porque a gente sabe que está ali, fornece, mas a gente entende também que as máquinas, uma hora elas vão ter um problema, elas vão parar, e da importância que se é ter um time capacitado para atender o cliente nesse momento e atender assim de forma rápida, de forma assertiva, para que a linha de produção ou a máquina volte a funcionar da maneira mais rápida possível. Então, a partir disso, a gente desenvolveu uma série de programas dentro da ProMarketing, onde a gente conversa muito com os clientes. Sabe? Teve uma vez um colega, inclusive aqui do Pitch, me falou, olha, se tem uma coisa que o rótulo não vê, é o que está dentro da garrafa. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente se pega, né, conversando dentro da empresa, traçando estratégias, buscando melhorias, mas a gente esquece muitas vezes de falar direto com quem usa ali e é tão importante para o negócio. Então, desenvolvemos programas de pesquisa CSAT, pesquisa NPS, tudo isso para trazer a experiência e a opinião do cliente para dentro do negócio e assim poder evoluir de uma maneira que seja de verdade relevante para os clientes. Que inclusive essa jornada dentro de uma indústria 4.0, assim, a indústria normalmente a gente imagina algo mais, né, pragmático de produto-resultado, né? Essa experiência do cliente já deve ser uma inovação também dentro desse novo formato de repensar a indústria, né? Pegando o teu gancho aí, Leandro, pegando o teu gancho mesmo, eu enxergo a indústria 4.0 com 6 vertentes. A tecnologia é uma delas. Tá. Porque a gente, engenheiro, chão de fábrica, a gente só quer falar, acha que a indústria 4.0 e a transformação digital é só tecnologia. Tecnologia é uma das vertentes. Segunda, cultura. Falamos muito de cultura. A questão de a transformação digital nas fábricas, também no administrativo, mudar a cultura, né? De como você trabalha com colaboração, com agilidade, com experimentação. Terceiro, foco no cliente, né? A experiência do cliente, que você falou, super importante. Quarta vertente, dados. Tirar dados, levantar os dados do chão de fábrica, do administrativo, para que você possa tomar decisões em tempo real, como falou o Matheus. Quinto, processos. Tá. Processos. Como é que você, com a sua transformação digital, com a indústria 4.0, como é que você pode mudar os seus processos, alterar os seus processos para atender bem o seu cliente? E sexto, a inovação. Né? Então a gente está aqui num parque maravilhoso, num lugar maravilhoso, num parque de inovação, onde as empresas e as startups colaboram juntas, né? E essa troca, a indústria, eu sou um cara que trabalhei muitos anos na indústria, e a indústria tem as suas idiosincrasias, ela é lenta, tem a questão do compliance, e aí a startup vem justamente para trazer inovação, trazer agilidade, novos modelos de negócio, e a startup se beneficia da indústria com a reputação da indústria, com os canais de distribuição, com funding. Então, eu acho que são 6 vertentes e a tecnologia é só uma delas. Muito bom, muito bom. É a metáfora do transatlântico e do jet ski, né? Você tem o transatlântico, né? Que é a indústria, né? Grande ali para fazer algumas viradas, talvez não, mas o jet ski ele já essa agilidade aí das startups. Essa é nova para mim. Eu sempre ouvi essa aí do elefante e da formiguinha. O elefante e a formiguinha também. Eu também já escutei essa, mas eu gostei quando eu escutei, enfim, foi num evento, eu vi essa do transatlântico e do jet ski, e especialmente trazendo assim, uma metáfora que cabe muito por questão de tomar de decisão, de ajuste de rota, que o jet ski, velocidade, então tem uma... Tá, vamos lá. Acertamos aí algumas coisas aí, né? Discutimos algo mais geral. Vamos mergulhar um pouco assim, e aí eu vou jogar, Rodrigo, para você aí um momento da tecnologia, assim. O que você está vendo aí de quais são as tecnologias que estão em alta aí agora? Dá uma olhadinha talvez ali no futuro, ali, Sim. O que tiver aí, contem um pouco para a gente. Na verdade, a gente tem aí, na indústria 4.0, né, 9 tecnologias habilitadoras, né? Você tem a questão da realidade aumentada, virtual, manufatura aditiva, IoT, cloud, big data, a robótica, a cybersecurity, enfim, essas são as clássicas, né? Não sei se me fugiu alguma aqui, enfim. Mas agora, obviamente, que nós estamos vendo aí a questão da inteligência artificial, né?
Então, nos últimos 2 anos, inclusive, a generativa, né? Você tem a IA e tem a IA generativa, né? Onde você tem aí o exemplo clássico é o ChatGPT, né? Que veio com tudo aí no final de 2022, né? E que popularizou aí a IA generativa acho que para a sociedade como um todo. E na indústria não é diferente. Então eu enxergo aí a questão da IA, né? Que é super importante para todos nós e para a indústria não é diferente. E enxergo também a questão dos gêmeos digitais, que também é uma tecnologia aí. O que seriam gêmeos digitais? Né? Uma tecnologia onde você consegue modular, né? Espelhar digitalmente um processo, uma máquina, um processo logístico, né? Antes de colocá-lo em prática, né? No chão de fábrica. Isso também tem um ganho. Isso é muito utilizado hoje para grandes empresas. Você tem o metaverso industrial, que realmente é onde você tem um ambiente ali virtual junto com um ambiente real, que também é muito utilizado. Então eu diria que, naturalmente, essas três, fora as clássicas, né? Inteligência artificial, a IA generativa, gêmeos digitais e o metaverso são tecnologias aí que estão realmente são bastante promissoras, né? Para o futuro da indústria. Legal. E aí eu vou trazer agora, vamos vender o nosso pitch aqui, né? Você citou a respeito do pitch, né? Um parque de inovação tecnológica maravilhoso, muito obrigado, concordamos, é muito maravilhoso mesmo, venham conhecer. E você está aqui, parte do ecossistema. Matheus, você há quanto tempo assim? A Promark em 15 anos, eu não sei se é há 15 anos mesmo, faz tempo que a gente não conversa, enfim. Mas se há 15 anos está aqui com a gente mesmo aqui no pitch. E a Promark tem aí, você tem, né, diferentes tecnologias e a questão do case de vocês aí da câmera embarcada para peças automotivas, enfim. Conta um pouquinho para a gente também disso aí, desse case, assim, que eu acho que é legal para juntar com o que a gente está falando e também essas tecnologias, enfim. Essa indústria, ela já conhecia a gravação a laser, né, a rastreabilidade de peças, mas ainda trabalhava num processo ali muito fechado e não aproveitava de fato de tudo que é possível em termos de rastreabilidade. Então o time de engenharia aqui da Promark desenvolveu uma integração dessa gravadora laser, de uma nova gravadora laser, com um sistema de visão, uma câmera, que é capaz de fazer a inspeção da peça. Então, antes de entregar esse CPF para a peça, ela entende se a peça realmente nasceu e nasceu com boa qualidade. E a partir disso, a partir dessa informação, também foi feito um processo de possibilidade de remarcação. Então, se, por exemplo, na hora de gravar tem algum problema, a própria gravadora ali ela já apaga e remarca esse código 1 ou 2 vezes, então tirou um tanto do fator humano ali daquele processo de fabricação. A gente sabe que na indústria muitas vezes as peças que são rejeitadas elas vão para um pallet, né? Elas são segregadas num pallet, mas acontece muitas vezes dessa peça acabar num outro pallet e ir para o cliente. E isso, de novo, gera um desgaste enorme entre cliente e indústria, custo, multas. E da maneira que foi desenvolvida essa estação de gravação, levou a zero ali o erro humano. Então o processo todo ali, ele se autocorrige, ele se acerta ali, e com isso eu sei que transformou de verdade ali o dia a dia desse processo industrial, e sei também que eles ali como indústria foram reconhecidos pelo cliente final, por conta da redução de retrabalhos e de problemas de qualidade. Muito bom, que daí é fácil convencer também, né? Quando você traz um case desse, resultado. Assim, exatamente, voltado muito para o resultado. É o ROI que a gente falou, né? O ROI, exato. E eu acho que além do ROI, obviamente, né? Quando a gente analisa assim, impacto financeiro ali na empresa, na organização, na indústria, enfim, tem a questão também daquilo que é um indireto ligado ao ROI, né? Você está falando de não tem mais problema com o cliente, satisfação, né? Isso tudo que você mencionou, a questão, né? De você gerar um NPS positivo ali, você gerar uma satisfação desse cliente, a experiência boa ali também, mas muito bom. E como é que foi o desenvolvimento disso assim, internamente? Assim, eu gosto muito de saber, porque é uma evolução da tecnologia ali interna, né, com vocês ali, né? Quando veio do time, você foi lá, como é que foi esse processo aí? É uma
inovação gerando inovação, né? Então, como é que foi isso? Então, essa história começa lá em 2015. Nós temos, aí, desses 15 anos, são 9 para 10 anos aqui de pitch já. Massa. E a gente veio de fato para cá porque a gente se colocou como indústria, como uma Sim. empresa que forneceria engenharia e soluções. Então, a partir isso vem de toda essa história, porque vem de formar um time, trazer um time que consiga conduzir esses desenvolvimentos e sempre capacitar essa turma toda. Então a gente tem um programa ali com recursos humanos na Promark ali que realmente investe na capacitação dos profissionais. Falei aqui um pouco da engenharia, mas também nas outras áreas, na área de assistência técnica, como falei antes, nas áreas administrativas, no comercial também, para poder saber vender essa ideia na indústria. Então, a partir disso e da parceria também com tantas empresas aqui que são fornecedores da Promark, quando a gente recebe esse desafio, como recebeu dessa indústria, são feitas N reuniões, apresentado uma espécie de um protótipo para o cliente e já em ambiente virtual, né, onde são feitas algumas validações, volta para se discutir, desenvolver, afinar o projeto, até que chega numa aprovação final e aí de verdade passa para execução, entrega, e aí super importante de novo a capacitação da equipe da indústria ali que de fato vai usar essa solução para que possa entender por que aquela máquina está ali, quais são os benefícios, como tirar proveito daquilo ali para evoluir e de fato gerar um resultado positivo para o negócio. Desculpa, você está pegando o teu gancho. É muito legal o que você está falando, porque hoje em dia o pós-venda virou o customer success, né? O sucesso do cliente. Então o que você falou... O que você está falando você falou que o pós-venda é super importante, né? É como se fosse a área de sucesso do cliente. Para ele tirar o máximo possível daquela solução, você faz um onboard do cliente, treina, capacita, e aí esse cliente ele vai ficar tão feliz com a Promark que ele vai virar um embaixador, vai começar a não só upselling, comprar mais, mas também passar a recomendar a sua solução para outros clientes. Que aí chega naquele nível máximo de advogado de marca. Exatamente. Né? Que daí é o que toda empresa quer ali, né? E aí você vê a importância que tem dos jet skis, né? Entrando aí e ajudando os transatlânticos nisso, assim, né? Eu sei que é meio polêmico, assim, às vezes eu uso esse termo aqui dentro do pitch aqui, eu chamo vocês, assim, que já são maiores, que já estão no de startups. Falo assim, são as nossas startups de quê? Daí às vezes alguém vê e fala assim, pô, mas tem 15 anos, tem 20 anos, como é que é startup ainda? Eu falo assim, não, mas no conceito de ser uma empresa ainda ágil, inovadora. Seguimos com o espírito jovem, né? Exato. O espírito de jet ski, né? Tem não que tenha algum problema virar um transatlântico, eu acho que a gente quer isso também, né? Os negócios eles têm que escalar, né? Aqui a gente usa a cabra da montanha, né? Como o símbolo da nossa cultura aqui dentro do Nexus aqui, mas enfim, mas acho que tem essa pegada aí também. Agora já caminhando aí pro finalzinho da nossa conversa, eu acho aí, né, disso tudo que a gente tem falado aqui, rastreabilidade, indústria 4.0, enfim. Eu queria saber de vocês, assim, agora a visão maior do setor, assim, quais são os próximos passos, assim, no futuro, né? Eu sei que a gente falou da indústria 5.0, mas aí tem alguns outros aspectos, mas assim, o que talvez seria ali a 4.5 até chegar nesse escopo, nesse guarda-chuva maior. E também a Promark, Matheus, assim, o que você como empreendedor aí, CEO, startupeiro, né, na frente do jet ski ali, já numa lancha, já vamos dizer assim, o que você está vendo aí de futuro aí para o negócio aí também? Eu quero saber. Eu gosto de saber desse aspecto assim, de vocês. Nessa área de rastreabilidade, a minha expectativa para os próximos anos é posso chamar aí de democratização do laser ultravioleta, que é uma tecnologia mais nova, assim como aconteceu com laser de CO2 há mais tempo, mais recente com laser tipo fibra. Essa tecnologia ultravioleta provavelmente vai difundir e aí espero fornecer muitas gravadoras aí para esses ramos, o laser na área alimentícia, também na área farmacêutica e também quando a gente fala de produto para higiene e cuidados pessoais.
É porque esse laser tem uma aplicabilidade mais forte nesse setor, nessa área, e é uma tecnologia mais nova que, assim como as outras, deve democratizar aí nos próximos anos. E além disso, o que eu imagino que aconteça, que aí já pega um gancho no que você falou um pouco antes, começar a ver essa inteligência artificial embarcada nas máquinas já. De uma maneira que a própria máquina, e no caso da ProMark, a própria gravadora, ela possa tomar algumas decisões ali, sem precisar de novo do fator humano. Então, pequenos ajustes da produção, pequenos problemas, a própria máquina vai saber como lidar, vai se adaptar para poder seguir a produção ali e não perder eficiência. Que pelo que você descreveu já tem, você fala de visão computacional, a visão computacional já tem ali pelo menos um mínimo de inteligência artificial já acoplada ali, né? Já estamos aplicando isso aí. E aí, Rodrigo, para onde vamos? Em relação à sua pergunta em relação ao futuro, eu acho o seguinte: primeiro, é importante destacar o seguinte: nós estamos, infelizmente, no Brasil, vivendo um processo de desindustrialização precoce. Se a indústria de transformação nos anos 80 representava mais ou menos 35% do PIB, no ano passado ela fechou com 10,8%, 11%. É normal isso em alguns países que atingem um alto índice de industrialização e depois a pessoa acaba indo para a área de serviços, o que não é o caso do Brasil. Nós chegamos a esse ponto por uma série de fatores. Falta de investimento, custo Brasil, a questão da falta de investimento em infraestrutura, uma série de pontos. E aí eu acho, Leandro, que a indústria 4.0 vem justamente para ser um ponto de virada, né, de investimento para que as empresas possam se modernizar, primeiramente, continuar sobrevivendo, continuarem competitivas, porque quem não investir vai ficar para trás. Sim. Porque hoje, com a era digital, com o mundo que nós estamos vivendo, novos entrantes estão entrando nos seus mercados. Então você vê aí a Amazon entrando numa área de medicina, a Apple entrando numa área de logística. Sim. Então, assim, aquele concorrente meio tradicional não é mais o mesmo. Então as empresas precisam realmente se renovar e se reinventar. E o Brasil, a questão da indústria, né, além disso, nós temos um parque fabril muito antigo, né, que a média aí é de 17 anos, que o pessoal usa a máquina até o final, até acabar, né? Então é uma questão cultural. Então a gente, como eu disse antes, antes de falar em indústria 5.0, indústria 4.5, a gente está ainda na indústria 2, 2.5, olha 3, o máximo, né, que eu dei esse número para vocês. O Brasil tinha mais ou menos 500 mil empresas, apenas 2% estão na indústria 4.0. Então, em algum setor específico ou não? Assim, porque a grande maioria das empresas são pequenas e médias empresas, tá, né? Sim. Então as PMEs estão bem aquém, né? Então elas precisam realmente desmistificar esse bicho de 7 cabeças. Alguns setores, sim, como automotivo, como farmacêutico, alimentos e bebidas, o próprio agro, mas também você tem mineração, porque o Brasil é muito, muito rico, né? Tem vários tipos de indústrias, né? E essas grandes indústrias, metalurgia, realmente estão muito avançadas, né? Mas mesmo em algumas indústrias grandes, alguns setores não. Então o que eu acredito muito é na questão de você mudar a cultura. Eu gosto muito desse termo, né? Fazer a evangelização. Para você, não é empurrar, né? É você desmistificar e fazer esse trabalho de formiguinha para você. Porque é um oceano azul. Para nós, né, da empresas, parque de inovação, o Brasil é um oceano azul. Mas precisa ser desmistificado. Massa. Vamos lá, agora vamos fazer uma dinâmica aqui, pergunta para ir finalizando aqui com a gente. O que vocês dão de dica, assim, conselhos para quem vai iniciar essa jornada? E a gente pode até dividir, assim, você representando, né, a tecnologia, as startups, quem vai fornecer essas inovações aí para a indústria, e você, Rodrigo, com toda a sua expertise, assim, representando quem está dirigindo o transatlântico ali, sabe? Então, dá uma dica aí, Vamos lá, momento agora nesse Pitcast, guarde isso, dica de porque ouro. Aqui é sucesso, dica de ouro. Não, eu acho o seguinte, a gente primeiro a gente falou sobre tecnologia, processos, mas no fim do dia é tudo sobre pessoas.
Tá. Né? E o que eu acredito que as pessoas precisam se reinventar. Eu costumo dizer que acabou o comodismo, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então eu falei que no começo eu me formei há 30 anos atrás, engenheiro elétrico na FEI. No passado recente, não tão distante, a pessoa se formava e ficava com aquele diploma até o final e se aposentava com aquele conhecimento. Hoje isso mudou. Inclusive, tudo que eu uso hoje em dia nas vendas, nas palestras, eu fiz engenharia, depois fiz MBA e tal, mas tudo que eu aprendi recentemente, nos últimos anos, com startups, como a ProMarketing. Então, estamos na era do lifelong learning, que é a era do aprendizado contínuo. Então, daqui a alguns anos, alguns empregos que vão ser criados nem existem ainda. E o Brasil, o mundo, vai ter um gap muito grande, porque as universidades não vão ser capazes de formar essa demanda que vai ser necessária com as novas tecnologias. Dá para dizer que esse profissional 4.0, ele é um profissional curioso, né? Ele é adaptável, ele gosta do desafio, gosta de aprender coisa nova. Ele não é puramente um técnico ou um administrador. Exatamente. Aí eu vejo isso como... Tem essas questões, esses cuidados que nós temos que tomar com esses empregos que serão robotizáveis, mas isso gera uma série de oportunidades. Né? Então, hoje nunca houve tanta oportunidade como agora. Né? Então, é o que você falou, é a questão da pessoa ter... no fim do dia, é sobre ter as chamadas hard skills, as competências técnicas, mas também as soft skills, as competências comportamentais, criatividade, inovação... curiosidade, né? Experimentação. Então tudo isso é importante para esse profissional moderno e isso passa também, Leandro, pela liderança das empresas. A liderança das empresas que vai fazer, né, trazer essa mudança cultural para os transatlânticos, para as startups. Essa mentalidade. Essa mentalidade e principalmente o líder é aquele que vai dar, como é que eu posso dizer, vai dar aquela segurança psicológica para que os seus colaboradores possam trazer novas ideias, possam colaborar, possam experimentar, testar, errar, mas não errar não um erro operacional, um erro de atenção, mas um erro buscando um novo horizonte, buscando novas soluções. E isso é papel do líder. Essa é a minha opinião. Muito bom. E para as empresas, então, olhando para esses jet skis, onde crescer é tão importante, porque, de novo, ainda está no início da vida, não espere que a rastreabilidade vire uma obrigação legal ou um requisito normativo na sua empresa. Dê um passo à frente e aplique a rastreabilidade, entenda que a rastreabilidade pode e é um diferencial estratégico para o seu negócio e que a partir disso novas portas vão se abrir para que o negócio cresça e escale de maneira saudável. Muito bom. Rastreabilidade, indústria 4.0, a gente viu aqui, é sobre processo, é sobre tecnologia, é sobre inovação, mas principalmente, assim como muitas coisas que a gente discute, sobre pessoas, principalmente. E aí eu queria palavras finais aí de vocês para o Pitcast, né, pelo amor de Deus, mas palavras finais de vocês aí antes da gente encerrar o episódio, por favor. Legal. Então, obrigado também ao Pitch pelo convite, ao Rodrigo aqui pela presença, pela parceria. E muito bacana, então, de novo, sim, falar de tecnologia, de indústria 4.0 e de rastreabilidade, como falamos hoje, e também poder envolver isso aí em termos de cultura, porque no final das contas a gente sabe que a capacitação e a discussão e levar esse conteúdo para os profissionais aí da indústria brasileira é que de verdade vai mudando, né? Vai crescendo essa mentalidade para que essas novas tecnologias possam embarcar de vez e trazer de novo a indústria brasileira aí, como um momento de virada aí para o topo. Legal. Leandro, Matheus, muito obrigado pelo convite, de estar aqui participando. Como eu falei, programas como esse são muito importantes para a gente poder desmistificar a tecnologia, desmistificar a transformação digital, a indústria 4.0. Fica aqui a minha dica para você que está assistindo. Você não vai perder o seu emprego para a tecnologia, mas sim para aquela pessoa que domina a tecnologia. Então fica o meu convite para que você possa, estudar continuamente, ser curioso, como falou o Matheus,
né, buscar essa informação no dia a dia, né, se envolver. E eu costumo dizer o seguinte, mais do que, você falou que aprendeu muito, eu que aprendo muito, mais do que eu tenho a felicidade de dar mentoria para startups, e mais do que ensiná-los, eu aprendo muito. E é verdade, a minha virada de carreira, a minha virada profissional como empreendedor foi com as startups. Então, startups como a ProMarket, né? Então, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nesse lugar maravilhoso e até a próxima. Imagina, a gente que agradece, realmente a gente aprende muito, espero que vocês aí tenham aprendido muito também com esse bate-papo. Aquilo que eu falei é o primeiro episódio de uma temporada sensacional que está vindo aí. Queria agradecer mais uma vez, obrigado Matheus, obrigado Rodrigo aí, e fiquem ligados para os próximos episódios aí do Pitchcast. Até!